Bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade à nossa história da cultura e das artes. Vamos dar início ao módulo 9. Este vídeo serve como uma pequena síntese de introdução ao que vamos ver ao longo do módulo. Primeiro, introduzir o período temporal entre 1905 e 1960. E esta primeira data, 1905, marca o fim da época de felicidade e superficialidade, da Belle Époque, que vimos ao longo do módulo 8. Portanto, chegamos a um certo fim devido ao início da escalada de rivalidades e violência que culminou na Primeira Guerra Mundial, guerra que se deu entre 1914 e 1918. Eu deixei aqui uma pintura de Adriano de Sousa Lopes, da Primeira Guerra Mundial. Adriano de Sousa Lopes era um pintor, dito pintor de guerra. Era discípulo de Veloso Salgado e depois foi para a guerra e realizava gravuras enquanto lá estava e enviava para Portugal. Pelo que quando regressou, após o seu período de estadia nos campos de combate da Primeira Guerra Mundial, realizou inúmeras pinturas exatamente com base naquilo que ele tinha visto e que tinha desenhado e de certa forma depois gravado. Eu vou deixar aqui um link da RTP Ensina, um vídeo muito interessante sobre Adriano de Sousa Lopes enquanto pintor de guerra, exatamente sobre este período, e depois podem visualizar com calma. Então vamos continuar. 2 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial foram assinados tratados de paz estabelecendo uma nova ordem mundial que colocava os Estados Unidos da América numa posição hegemónica. Eu deixei aqui uma das pinturas sobre o Tratado de Versalhes, de 1919, que é o tratado que no fundo oficializa o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas o que é que sucede nesta pós-Primeira Guerra Mundial? É um período que tem que se fazer uma reconstrução física e psicológica. A Europa está muito abalada. Existe muita inflação e desemprego e, como consequência disto, agitação social, movimentos de operário e partidos políticos de esquerda, como, por exemplo, o Raio Vermelho, que é um cartaz revolucionário que depois vai dar origem aos movimentos soviéticos que vamos depois encontrar, efetivamente, no período da Segunda Guerra Mundial. As democracias ocidentais como a Europa contraíram empréstimos dos Estados Unidos, apesar deste país, os Estados Unidos, não terem estado no campo de batalha, eles abasteceram outros países. E de certa forma, como a Europa estava enfraquecida no período de guerra, a América substituiu a Europa em muitos outros continentes, portanto, o abastecimento e produção de outros materiais. E de certa forma, houve um grande crescimento americano neste período e surgiu um certo slogan, que é American Way of Life, que eu deixei aqui, curiosamente, uma imagem de fila, portanto, das filas da sopa dos desempregados durante a crise de 1929, portanto, não durou muito esta questão, que foi exatamente o ano do crash da Bolsa de Nova Iorque, que provocou uma grande depressão. Havia um grande descontentamento social e político, claro, decorrente do desemprego que também surgiu após o crash, e o debate político e ideológico intensificou-se e, portanto, não só nos Estados Unidos havia de facto uma grande crise económica e daí o desemprego, mas na Europa havia muito mais do que isso. Havia debate político e ideológico e os nacionalismos exagerados colocaram em marcha políticas de ofensiva, que são então as que depois vão culminar, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, que deu-se entre 1936 e 39, e a Segunda Guerra Mundial, a mais recente Guerra Mundial, 1939 e 45, e eu deixei aqui Guernica de Pablo Picasso, de 1937, período cidade que foi bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola. No pós-Segunda Guerra Mundial, temos um período outra vez de guerra, e no fim vamos relembrar um bocadinho a guerra a propósito de penicilina, mas já lá vamos. Temos uma pós-guerra mundial, é um recomeço com as Nações Unidas, em 1945, deixei aqui a bandeira e uma das imagens dos líderes, dos primeiros líderes que ocuparam as Nações Unidas. Realmente começou a surgir aqui um antagonismo entre o mundo capitalista e liberal dos Estados Unidos e o mundo comunista da União Soviética, que é o que se chama de Guerra Fria, portanto, duas potências que tinham acesso a armas nucleares e que estava sempre no receio de acontecer uma terceira guerra mundial, então havia uma certa Guerra Fria, e que este tema pode se estender, só este tema pode se estender, é um tema muito interessante, a questão da Guerra Fria, mas de facto dá-se um crescimento demográfico e a modernização dos modos de vida que contribuíram para a criação de uma cultura de massas através da publicidade e da propaganda, e nós vamos ver isso, vamos ver esta questão da massificação
e da cultura alienante, em que a arte ganha um estatuto de individualista e independente, portanto, uma liberdade e uma autonomia. E deixei aqui o telefone da lagosta do Salvador Dalí, exatamente como uma alegoria a essas questões. A arte vai então questionar sobre o seu papel no contexto social e nas suas relações com o público. Até antes não havia muito estas questões ao longo destes módulos que temos vindo a ver. Agora é que vamos efetivamente questionar, mas para que é que serve a arte? Qual é o papel dela na sociedade, etc, etc. E portanto é durante este módulo. Os artistas também vão pôr em causa a própria essência da arte e nós vamos ver isso principalmente com o dadaísmo. Da Europa para a América é um dos temas também que o vosso manual aborda e que que o programa aborda, que é interessante, que de facto até à Primeira Guerra Mundial a Europa era o centro do mundo, digamos assim, dos acontecimentos, pelo menos do ocidental, do que nós dizemos do ocidental. E durante a Segunda Guerra Mundial, portanto com a Primeira Guerra Mundial há uma diminuição dessa hegemonia europeia e durante a Segunda Guerra Mundial temos muita imigração para os Estados Unidos e algumas das fotografias que já começámos a ver de imigrantes italianos, por exemplo, para os Estados Unidos e não só, porque por exemplo a Escola Bauhaus, que é um dos temas que nós vamos ver durante este módulo, muitos arquitetos e designers levaram os seus ensinamentos para os Estados Unidos e, portanto, levamos daqui os conhecimentos porque não há estabilidade para as pessoas estarem a viver aqui, é guerra, bombardeamentos, fome. Portanto, não dá, as pessoas procuram o melhor e levam consigo os seus conhecimentos, não é? E nos Estados Unidos temos questões muito interessantes como toda esta evolução e levar as influências, o surgimento, por exemplo, do jazz, as primeiras estrelas de cinema e uma vida social intensa, portanto há um clima de otimismo e prosperidade no entre guerras, que é os ditos loucos anos 20, mas num pós-Segunda Guerra Mundial também. E, portanto, deixo aqui uma das pinturas, por exemplo, do Archibald Motley, que era filho, exatamente, de uma figura ligada ao jazz. O cinema é muito interessante, e eu começo aqui com uma frase de Marot: o cinema não é senão o aspecto mais evoluído do realismo plástico que começa no Renascimento, relembrando as questões da fotografia com a caixa escura. E depois a fixação da fotografia, e depois o cinema quer colocar essas imagens em movimento, portanto, conseguir projetá-las, não é? Captação e projeção de imagens em movimento que só os irmãos Lumière começam a fazer. E, portanto, dos primeiros vídeos que nós temos, efetivamente, disto, estas imagens mais lentas, mas que depois podemos ver então a saída dos operários de uma fábrica, de 1895. Temos vários vídeos dos irmãos Lumière que começam então a retratar esta vida social. Mas é interessante porque antes destes irmãos, e fala-se muito pouco disto, muito se atribui aos Lumière, mas de facto Muybridge conseguiu ainda no final do século XIX, em 1887, para a década de 90 desse mesmo século, fixar, por exemplo, as imagens de um cavalo a galope, sendo considerado uma das primeiras séries cinematográficas. É um vídeo curto, mas interessante. O Muybridge tem várias sequências destas fotografias que ele depois individualmente vai tentar transpor para um vídeo, portanto uma passagem dessas imagens. E este cavalo a galope, por exemplo, é um desses exemplos. Isto também só foi possível quando a fotografia começou a ter tempos de fixação da imagem mais curtos. Portanto, antes, quando era preciso minutos, até existiam peças de fixação para as pessoas colocarem e ficarem direitas durante imenso tempo, não é? Para se conseguir tirar a fotografia. Ao diminuir-se esse tempo, também se consegue isto, porque se fosse realizada esta fotografia com as primeiras técnicas, não era possível, ficava tudo borrado, não é? Não tínhamos propriamente uma forma. Portanto, só com essa evolução da fotografia é que foi possível chegarmos ao cinema também, não é? O cinema era mudo e começou com pequenos episódios da vida cotidiana, como também já tivemos a ver, por exemplo, os irmãos Lumière, de formas realistas que usavam como protagonistas operários de gente comum, e rapidamente passou para a ficção. Uma dessas primeiras ficções que começaram a passar é A Viagem à Lua de Méliès, que é inspirado na obra de Jules Verne. Eu vou passar aqui um pouquinho à frente. Este já tem música por cima, portanto também podemos... Que é Da Terra à Lua, a obra de Jules Verne. Muito interessante, recomendo a leitura. Portanto, aqui está, eles vão disparar agora os nossos astronautas.
vão disparar aqui a ideia do homem chegar à Lua, e só vamos ver isso no próximo módulo, de facto, a chegada, mas era pensada como algo que se disparava, uma arma que se disparava, e um foguetão que ia, então, à Lua. Não se sabia o que era a Lua. Jules Verne retrata, sem dar grandes spoilers, mas como se fosse habitada, e como se... aqui está, eles chegaram, e portanto ficaram espetados na Lua, e portanto depois há toda uma exploração dos cenários da Lua. Aqui estão eles a chegar, até bastante pequena. Tenho a dizer que esta interpretação dos Méliès do dito foguetão, não é? Da bala em que iam os astronautas, é bastante pequena para aquilo que Jules Verne retrata. E depois havia uma certa série de habitantes, cá estão eles na Lua. Portanto, recomendo, é um vídeo curto, é interessante e resume um bocadinho a obra então da Terra à Lua de Jules Verne. Uma figura interessante que surge também é Charlie Chaplin. O nome original é Charles, o nome dele, mas depois um produtor recomendou alterar para Charlie, e a sua obra ficou como Charlot, que foi produzida entre 14 e 34 do século XX. Charlie Chaplin tem uma posição muito interessante em relação ao cinema, porque realiza crítica social, também tem música a acompanhar os seus filmes. Realmente é cómico, mas no meio da comédia há uma crítica social, há uma questão de reflexão sobre as consequências da guerra, e há até uma certa crítica à corrupção dos grandes, portanto, as mulheres gordas vestidas de vison, digamos assim, brutamente, porque é assim que é descrito, e depois os homens, portanto, ligados a um certo lobby, não é? Social e político, ditos da corrupção já do pós-guerra, não é? Do entre-guerra e do pós-guerra, que depois se estigmatizou. É incrível como Charlie Chaplin realmente foi aceito, não é? E conseguia passar os seus filmes, tendo em conta que esse estigma que ele tentava retratar era subtil, não é? E através da comédia ele conseguia ir passando a mensagem que queria explorar. Um penúltimo tema que vos trago aqui é o homem psicanalizado, ligado à figura de Freud, portanto, psicanálise, Freud. Ela surge como uma oposição ao positivismo e ao cientismo. O cientismo é aqueles que acreditam que a ciência é a via, não é? Do século XIX, e apoiado pelo relativismo, portanto, de relação, não é? De criar relações e comparações. Freud passou a observar a reação entre a vida física e psíquica, a vida orgânica e social, e a atividade mental e a sexualidade. E é muito por via da sexualidade que ele vai explorar, e a psicanálise vai ligar sempre às questões do desejo e do inconsciente. Portanto, a descoberta deste inconsciente contribuiu para um melhor entendimento do ser humano, refletindo-se na arte através do surrealismo, e nós vamos ver isso muito em Dalí e outras figuras também. Vamos explorar isso na aula de pintura, que exploram as questões do que é para eles o surreal, mas que é de facto possível tendo em conta a descoberta deste inconsciente e da psicanálise. A última referência que vos trago aqui para a introdução a este módulo, que é muito importante em termos de marcar a evolução do Ocidente, é a descoberta da penicilina em 1928. E foi realizada por mero acaso, não é? Alexander Fleming percebeu que o bolor, chamado Penicillium notatum, eliminava bactérias, Staphylococcus. E portanto temos aqui uma imagem de Alexander Fleming, uma espécie de Petri com então o bolor, e ele percebeu que à volta desse bolor as bactérias se tinham eliminado, e este bolor não era tóxico. Portanto, este Penicillium notatum não era tóxico para o ser humano, e tentou sintetizar. Fleming extraiu então a penicilina e em 1938 conseguiu, com a ajuda de Florey, Boris e Hadley, em 1941 fabricar a penicilina à escala mundial. Eu relembro que estamos em Segunda Guerra Mundial, e portanto a importância para o tratamento de feridas em combate, juntamente com as sulfamidas, portanto o pox colocavam sobre as feridas abertas, evitavam então infecções, tratavam gangrena, sífilis, tosse convulsa, isto, gonorreia, pneumonia, meningite, difteria, bronquite, infecções ósseas, envenenamento sanguíneo, entre outras, e portanto temos então a utilização da medicina e da penicilina para evitar mortes que muitas vezes na guerra não eram propriamente digamos, de combate em si, mas muitas vezes eram das infecções provocadas da gangrena e até de pneumonias que os soldados
sofriam em combate. E, portanto, deixei-vos aqui várias imagens, por exemplo, penicilina e as injeções de penicilina, e um cartaz muito interessante, americano, de agradecimento, não é? De propaganda, mas de certa forma propaganda positiva, que é graças à penicilina ele vai voltar para casa. E, de facto, muitos soldados, e penso que seja um ponto, muitos artigos sugerem que a penicilina foi também um fator determinante para que os aliados ganhassem a Segunda Guerra Mundial, porque de facto diminuiu brutalmente a mortalidade dos soldados do lado dos aliados. Isto foi a síntese para a introdução ao módulo 9, espero que tenha sido útil e até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula de História da Cultura e das Artes. Vamos continuar com o nosso módulo 9 na área das representações das artes plásticas, digamos assim, porque há uma certa tendência que vocês vão observar agora até ao módulo 10, no próximo módulo, e que o campo entre a pintura e a escultura começa a ser um bocadinho questionável e mistura-se, mas ainda assim eu vou, quando for escultura ou considerado objeto estético, eu vou-vos indicar. Criar é provocar as grandes rupturas sob o signo da provocação, e estes ismos que vamos continuar a ver, diferentes dos ismos que nós temos estado a ver do módulo 8, mas que de certa forma lhes dão continuidade. Criar é provocar. Porque é possível nós começarmos a ter uma arte que vocês vão se aperceber que deixa completamente, por vezes, de ser representativa do real e passa a ser abstrata, como vamos ver, porque a arte transforma-se, e este é o grande período de transformação. É nestas primeiras décadas, é no período de guerras, é no pós-guerra, principalmente o pós-guerra, o período pós-guerra da arte contemporânea, que se dão então estas alterações para a arte que nós conhecemos hoje. E é graças também ao comércio da arte que outros artistas começam a poder ganhar terreno e não são simplesmente os académicos. Portanto, começamos aqui a ter o que víamos como resistência no módulo 8 em relação aos pintores dos ismos. Aqui já há espaço para estes artistas contemporâneos. E é graças às galerias, exposições e revistas, críticos de arte. Os críticos de arte normalmente estão relacionados com os anteriores, mas mesmo assim podem ter um papel individual. É também uma reação às novas condições de vida do início do século XX, isto, como eu digo, período de guerras, portanto, como tivemos a ver na introdução, temos guerras, temos desenvolvimentos científicos, a descoberta da penicilina, e portanto temos por um lado temos coisas más, mas por outro também temos algum conforto, digamos assim, apesar das crises, em termos de vida temos mais algum conforto, é aí que também começa a se estabilizar este aumento da esperança média de vida, etc., não é? Antibióticos e tudo mais. E há espaço para a criação, portanto há um certo abandono da tradição académica para a procura da pureza dos meios de expressão. Ou seja, já tivemos o advento da fotografia, já não faz sentido estarmos a fazer representação, e aquilo que vocês vão observar ao longo desta arte, da aula, é que a arte deixa de ser, de certa forma, representativa do real e passa até a assumir uma posição de abstrato, como vamos ver. A primeira vanguarda, assim, a primeira que nós temos deste pós-ismos do pós-impressionista, não é? Logo a seguir, em relação ao módulo 9, é o fauvismo. E porquê é que ele é importante? Primeiro, dar-vos uma contextualização. A palavra deriva de fera e foi a primeira vez utilizada no Salão de Outono de 1905. Portanto, reparem que os salões aqui, vejam bem que o salão em Paris, para o que nós vimos no módulo anterior, o salão já aceita este tipo de arte. E antes era impensável, isto teria que ir para o salão dos recusados, como já sabemos. O primeiro e mais importante movimento da renovação da pintura francesa no pós-impressionismo é uma anulação da teorização da arte e aplicação de cores fortes, puras, contrastantes. Vou-vos explicar rapidamente. Anulação da teorização da arte, porque a arte, de certa forma, estava sempre encaixada em certas teorias. Teorias da arte podemos desconstruir para tratados. Portanto, temos que seguir o tratado, como é feito corretamente. E que aqui começa-se a questionar, mas porquê é que tem que se fazer corretamente? E porquê é que aquilo é que é considerado corretamente, não é?
E é isso que vamos ver. Vamos ver várias explorações de vários artistas para questionarem, mas porquê é que eu tenho que seguir esta linha? Não está na altura, se calhar, de expandirmos os horizontes. E, portanto, os fauvistas vão fazer aplicação de cores puras que representam e dão forma a algo que querem representar. Por exemplo, um retrato de Matisse, curiosamente, de André Derain, 1905. Portanto, temos no início, ainda não se deu a Primeira Guerra. É interessante começarem a olhar para as datas e tomarem atenção às datas, principalmente neste módulo, é importante. O que é que nós temos a seguir ao fauvismo? Temos o expressionismo, e dentro do expressionismo vamos ter várias subdivisões, vários subcapítulos, mas o mais importante, assim resumido, do expressionismo é um movimento artístico que nasce na Alemanha, curiosamente. Portanto, a Alemanha passou a ser um grande foco de artistas já no século XIX, de criação de conhecimento, de criação de conhecimento artístico e de divulgação. E permanece assim ainda hoje a Alemanha. É um centro de criação artística. Portanto, a representação artística da expressão das emoções e dos sentimentos é uma representação do invisível, é uma representação do espírito. Eu deixei-vos aqui o Grito de Edvard Munch. É uma obra, normalmente vocês também trazem referência, para além da Noite Estrelada de Van Gogh, vocês também conhecem muito bem o Grito de Munch, que é uma pintura que está muito na moda, digamos assim, porque esta questão dos sentimentos tem sido muito debatida agora nos últimos tempos, e da questão da liberdade, e nada como o Grito, que tem uma história muito interessante. Pensa-se até que este céu, isto são curiosidades, mas pensa-se até que este céu esteja relacionado com o evento da erupção de Krakatoa, e o céu ficar avermelhado, e portanto há aqui uma série de histórias que Edvard Munch depois acabou por explicar. Mas uma subdivisão, vamos passar à frente, que é a ponte de Bruck, também alemão. Portanto, vocês vão ver muitos movimentos da Alemanha neste módulo. É fundada em 1905, cá estamos, vamos observando as datas, é interessante. É uma reação ao impressionismo, portanto o que tivemos a ver antes, no módulo 8, e ao academismo, portanto praticamente o que nós temos desde a Grécia, bem que podem indicar como algo, a academia como século XIV, portanto Idade Média, até aqui. Portanto vamos romper com isso, por considerar demasiado presa à tradução da realidade e ao passado, procurando construir uma arte pura e instintiva. E portanto vamos ter aqui vários artistas. O Kirchner é dos mais interessantes, é das figuras assim mais representativas. Eu deixei só uma obra por cada vanguarda, foi uma filtragem difícil, mas como vão perceber, este vídeo já vai ter alguma extensão e teria que ser super sintetizado. Serve para expressar sentimentos e traumas da alma humana, denúncia, crítica e contestação política e social. Portanto, a contestação política e social vai surgindo em algumas destas vanguardas. Algumas não, que são aquelas que vão deixar de ter figuração, deixar de ter figuras, vão se tornar completamente abstratas, mas aquelas que são figurativas, digamos assim, que têm figuras, normalmente têm sempre uma denúncia ou contam sempre algo que o artista quer traduzir. Temos outro submovimento que é o Cavaleiro, não é? O Cavaleiro Azul. É um movimento interessante, só este movimento dava uma aula. Der Blue Rider, portanto o Cavaleiro Azul, traduzido. Mais uma vez, Alemanha. Já andámos mais 5 anos, 1910. É um outro movimento expressionista, fundado por Kandinsky, e deixei aqui uma obra de Franz Marc que se remete exatamente a este movimento com os cavalos azuis. É uma unidade existencial entre o homem e a natureza através da depuração e simplificação dos meios utilizados. Não é a forma que interessa, mas sim o conteúdo. Portanto, ainda estamos na questão da figuração, o que é que ela transmite. Curiosamente, se olharem para as cores, é interessante vocês agora começarem a olhar para a arte, não só pela história, pelo tema que poderá lá estar, mas começarem a olhar, por exemplo, para as cores, ou para a composição, ou para as formas. São formas orgânicas, são formas geométricas. As cores são cores puras, ou são temos sombras, temos misturas, não é? Neste caso, remete muito ao fauvismo, não é? Como podem observar. Vamos continuar, que o tempo urge. Temos o dadaísmo ou o movimento Dada. O dadaísmo é muito interessante e é
provavelmente a vanguarda que rompe completamente com as questões do que é correto na arte, digamos assim. A maior parte dos meus alunos já conhecem a Fonte do Duchamp, porque é uma obra que eu questiono logo nas primeiras aulas, quando estamos a dar, que é o que é considerado uma obra de arte, o que é considerado um objeto, o que é considerado um objeto estético. Neste caso é um objeto estético que foi tornado obra de arte. Por questões simples, que foi exposto num local, portanto tem essa condição de obra de arte, que é de exposição, daí ser tão importante, e os artistas concorrerem tanto aos salões, e ao salão, e às galerias, e tudo mais, para conseguirem expor. É extremamente importante para um artista expor. Hoje em dia essas questões com o digital já são diferentes, mas como nós não chegamos aí em termos de programa, mas para além de ter sido exposto, está assinado. E, portanto, um objeto que está assinado, Duchamp aqui estava a questionar, quer dizer, basta isto para ser uma obra de arte. E ele conseguiu confirmar essa sua teoria, não é? Tanto que ainda hoje temos o urinol e é uma obra de arte, e eu neste momento estou a dar uma aula a mostrar exatamente este urinol, que é um objeto industrial, feito em massa, fabricado pela indústria, é o qual Duchamp pegou, virou 90 graus, colocou num plinto, assinado. Portanto, está aqui o que é considerado arte ou não. A palavra dada ou dadaísmo, porque é que é assim? Porque é que é dadaísmo? Porque é que não é objetificação? Ou porque é que não é não arte? Ou, não é? Porque surge da palavra dada, que são sons balbuciados por bebés, e foi encontrada num dicionário por acaso. Portanto, abriram um dicionário e vamos usar este termo. Foi o primeiro que apareceu. Isto é tão anedótico, que vocês neste momento estão-se a questionar, mas que raio, mas porquê? Que simboliza exatamente a intenção destes autores, que é anular o próprio conceito de arte. Portanto, estão-se a questionar, é exatamente isso que eles queriam. A verdadeira arte seria a anti-arte. Vamos continuar, nem tudo é mau, ainda há pessoas que se mantêm no óleo, nas telas, em expor, aquilo que é o básico do entendimento de uma pintura, não é? E temos uma corrente que é o cubismo, que teve duas figuras, não é, principais, mais conhecidas, Georges Braque e Pablo Picasso. Georges Braque normalmente não é muito referido, mas de facto eles estavam em sítios diferentes e começaram o movimento, curiosamente. Sabe-se hoje, há mais informações sobre isso, mas ambos começaram praticamente ao mesmo tempo. Tem uma primeira fase, o cubismo, são 3. Tem uma primeira, que é a fase cezanniana, que é das formas, portanto, como nós vimos já em aula de pinturas em referência ao Cézanne, as formas são esculpidas, não é? Algo quase geométrico, de faces, digamos assim. E, para além desta influência de Cézanne, temos da escultura africana, não é? Podemos ver isso nas feições das figuras de Demoiselle d'Avignon. Relembro, que gosto sempre de relembrar, porque vocês cometem muito essa gafe, não é Mademoiselle, é Demoiselle d'Avignon. Pablo Picasso, 1906-7. Óleo sobre tela, e vejam bem as dimensões, é uma tela bastante grande. Temos aqui uma pequena natureza morta, só para relembrar, e depois as figuras tem a sua história, o seu planejamento. Portanto, nós conseguimos exatamente perceber. Isto já é uma desconstrução da figura para moldes de visões, não é? Para o que nós vamos ver aqui muito mais agravado neste Georges Braque, muito conhecido, violino e cantor, que já é uma segunda fase, que é uma fase analítica, dita analítica ou hermética, mas memorizem analítica, que surge logo a seguir. Vejam os anos, não é? Estamos logo a seguir, ainda temos 1909, que é o início, o fim da primeira, início da segunda, e vai até 12. E é uma visão simultânea e multifacetada de vários planos do motivo. Portanto, se antes tínhamos somente uma face e estava quase geométrica a figura, aqui já temos uma vista do mesmo objeto repetida de várias vistas. Eu sei que é complicado, convém de ter algum tempo a observar pinturas cubistas. E temos uma terceira fase, que é uma fase... Não, desculpem, temos ainda uma transição em que Braque e Picasso pensam, ok, calma aí, nós estamos a tentar fazer várias faces de um objeto e a representar várias faces de um objeto no bidimensional, mas porquê é que não vamos fazer isso no tridimensional? Porque é no fundo isso que estamos a tentar fazer. Então começaram a fazer assemblagens, que são colagem de vários elementos, e temos aqui, por exemplo, uma guitarra de Pablo Picasso, que existe, portanto, é uma
escultura é um objeto tridimensional de uma representação cubista de uma guitarra com várias vistas. Temos um de frente, temos uma parte de lado, etc. Depois temos então esta terceira fase, a final, que é uma fase sintética, portanto de síntese. Mas o que é o cubismo? Vamos sintetizar, vamos resumir o que é o cubismo. Tem somente 2 anos esta fase. É uma simplificação da forma, é uma redução do número dos planos. Esta complicação que nós vimos na segunda fase aqui torna-se muito mais simplificada. Temos alguma repetição, se vocês virem parece que isto está estilhaçado e há muitos historiadores gostam de usar esse termo estilhaçar. O cubismo é um estilhaçar, parece que colocámos vidros e estilhaçámos a figura. E um retorno da policromia. Vários, cromia, cor, de várias cores. Em vez de monocromia, passamos para uma policromia. Temos um período interessante associado às questões das máquinas, da velocidade. Os carros começam a andar mais depressa. Temos uma indústria com grandes máquinas giratórias e isso aparece muito no Charlie Chaplin, não é? Nos vídeos, nos filmes mudos dele. Como é que nós podemos representar isso em artes plásticas, ditas estas pintura e escultura? É um período do futurismo. Também é representado em pintura, em noções de velocidade, por exemplo, dentro de um autocarro, como há representações, as pessoas a ler o jornal, temos uma sensação de ponto de fuga, de visão em túnel desse ponto de fuga, que nos dá uma sensação de velocidade, que era exatamente isso que o Manifesto Futurista de Marinetti pretendia. É um movimento italiano, surgiu primeiro na literatura e depois nas artes plásticas e resume-se com apologia, exaltação à industrialização e vida moderna, máquinas, fábricas e velocidade. E esta figura de Boccioni, que é das mais conhecidas, formas únicas em continuidade no espaço. Vejam bem a velocidade que a figura transmite. Isto são esculturas que vale a pena ver ao vivo, claro. Portanto, desdobramento dos planos, não é? Das formas como sendo vistos em diferentes enfoques e posições. E o artista conseguiu imprimir a noção de movimento e dinamismo nesta escultura de um homem. Portanto, é exatamente isso que temos aqui. Temos ainda um períodozinho de exploração da secção de ouro, portanto a secção áurea, como queiram chamar, a regra de ouro, que surge com influências do cubismo e do futurismo, ainda em 1912, e é uma racionalização. É uma aplicação da teoria renascentista desta visão piramidal, ou seja, as composições tinham que ter uma certa... Era aquilo que eles não queriam. Era aquilo que estes modernos não queriam, era voltar à teorização, e este pequeno movimento tem algumas figuras como Albert Gleis que lá vão buscar por influências, isto é fixe, cubismo é bom, vamos aplicar isto, mas vamos dar algumas regras. É um bocadinho contraditório, mas houve, e é uma mistura interessante, é tentar encontrar um equilíbrio, não é? É uma introdução do movimento e do dinamismo na mesma, por isso é que ela normalmente é explicada a seguir ao futurismo, que tem exatamente essas questões do movimento e do dinamismo. Temos também um período muito interessante, que é o orfismo, que surge também do cubismo e do futurismo, também no mesmo ano, também mais ou menos, é praticamente ao mesmo tempo que a secção do ouro. Surge sobreposição de formas circulares abstratas, mas o que eu quero dizer aqui, vocês têm aqui o exemplo de Sonia Delaunay, também temos Robert Delaunay, não é? Os dois, os círculos cromáticos do Delaunay ficaram assim conhecidos, que vão influenciar Amadeu de Sousa Cardoso. Eu não tenho muito tempo para explicar, tenho pena disso, mas por que não fazer um vídeo sobre Amadeu? Vale a pena, nós vemos muito essa influência dos Delaunay na obra de Amadeu. Temos uma arte abstrata, que é a primeira dita o lírico. É na Europa, 1910, através de Kandinsky. Mais uma vez, Kandinsky é uma figura que vai aparecer aqui muito. Ele teve muita projeção, por várias razões, e vocês vão ver muito o nome dele associado a várias vanguardas e a influenciar várias vanguardas. Desenvolveu-se entre 1918, vejam bem, pós-Primeira Guerra, não é? Inícios portanto, entre guerras, não é? E em 1930, que é o fim, é a dissolução da Bauhaus, que é uma escola que deixo para outra aula, muito importante, influência.
e eles acreditavam que a arte realizava-se a si própria através da sua própria linguagem. Isto é arte abstrata, portanto, é o início do que nós vamos ver dos movimentos do abstracionismo, mas ainda não o é. É somente a primeira portagem para entrar neste mundo que é o abstracionismo. Deixo-vos aqui uma obra do próprio Kandinsky, que é uma composição 7, 1923, que é esta, tem linguagens próprias que não deixam de ser interessante, que eles assumem a geometria como a base da arte, não é? E de facto, a geometria de formas, não é? O cilindro, o quadrado, as linhas, portanto, tudo isto está explanado em Kandinsky e não deixa de ser interessante. Um movimento muito interessante também, eu sei que estou sempre a dizer interessante, mas realmente é um período muito rico em termos de explorações artísticas e de representação e de questionamento do campo da arte. E temos uma corrente que é o suprematismo. O suprematismo nasce na Rússia, já não estamos na Alemanha, já não estamos na Itália, na Europa em geral. Estamos na União Soviética, hoje dita Rússia, num pós-Primeira Guerra, portanto 1915-16, e é criado por Malevich, e que temos várias obras, mas a mais interessante que eu gostava que vocês olhassem para aqui é a que está no canto desta sala. Portanto, uma procura da noção pura do espaço, emprego de formas geométricas puras e sem modelação. Qual era o objetivo de Malevich? Isto é muito simples. Ele questionava se a pintura pertencia às paredes. Porque é que é esse o limite? E ele foi colocar exatamente no canto, entre duas paredes, e dizer, mas porquê é que isto também não pode ser um espaço para a pintura? Eu sei que hoje parece básico, ok? Mas vocês têm que pensar sempre no que é que vocês têm visto antes. Não podem relativizar ou perspectivar para o que conhecem agora, mas têm que se colocar neste tempo, que era o início do século XX. O neoplasticismo, com o Mondrian, é um estilo que lhe chamaram os holandeses porque são um povo muito simples, e é um facto, ainda no final da Primeira Guerra, que é o de estilo. Portanto, o estilo é considerado um neoplasticismo, é uma arte pura, clara, objetiva, não ilusória, não representativa, como podem ver, isto não representa, o que é que se pode dizer, não é? Formas geométricas de cores puras e primárias, há um equilíbrio, há uma harmonia e uma serenidade. É uma arte impessoal, estética nova, neoplasticismo, plástico, das artes plásticas, não é? E universal. E deixo-vos aqui o Mondrian, uma das muitas, elas são todas por este tipo de exploração. A seguir começamos a ter explorações mais fora do campo tradicional. Se vocês repararem, eu aqui não deixei, mas isto é óleo sobre tela. Isto é óleo sobre tela, portanto tudo o que vocês têm visto até aqui é óleo sobre tela. E chegamos aqui, isto está mal. E não temos um óleo sobre tela, temos um esmalte, que é outro tipo é uma tinta industrial, a qual Pollock, que é a obra que nós temos aqui, utilizava para criar esta arte informal, ou seja, que não tem forma. Estamos nos anos 40, portanto, pós-Segunda Guerra. Desculpem, período, sim, esta aqui já provavelmente é mesmo no fim da Segunda Guerra. Influência do abstracionismo de Kandinsky, estão a ver, é uma figura importante de Kandinsky, eu aconselho até a leitura da obra de Kandinsky, e pelas novas técnicas do cubismo, do dadaísmo e surrealismo. Temos uma action painting, que tem como inventor Pollock, automatismo psíquico, ato de pintar inconsciente. Ok, o que é action painting? Se traduzimos para português, é pintura em ação ou com a ação. E de facto Pollock realizava, há vídeos até, é pena o tempo urgir tanto nestes vídeos, não estende-se, em que ele está exatamente a pintar e a fazer estas pinturas como vocês têm aqui. É um action painting, a própria ação. Ele coloca as pinturas na horizontal, normalmente no chão, e começa a aplicar as cores. Normalmente são pinturas de grandes dimensões. Esta foi das primeiras, daí ainda ser pequena, mas ele chega a ter telas com mais de 4 metros, portanto
de grande extensão em que pode fazer essa action painting, quase uma performance, não é? Estamos aqui já a palpar terreno do que vão ser os pós-anos 60, que vamos ver no próximo módulo. Por outro lado, temos uma arte bruta. Arte bruta era o que era considerado que não era nobre, não é óleo, não é esmalte. Bem, aqui os artistas começam a colocar vidro moído, limalhas metálicas, serrim, cartão, uma misturada. Portanto, é uma pintura bruta que é feita, digamos, com materiais brutos que não são nobres, e assim ficou cunhada como arte bruta. Esta, por exemplo, do Buffet é uma figura muito que explorou muito a arte bruta. E deixo-vos aqui uma das obras do Buffet, que não deixa de ser interessante, de representação de uma mulher com pompons. Portanto, de facto, temos ainda aqui, voltamos a uma certa figuração, mas através de materiais de uma grande misturada. A seguir, o que nós temos também dentro destes campos de exploração, isto são muitas vanguardas para tão pouco tempo, estamos a falar de 40 anos, mais ou menos. 40 anos temos isto tudo, já não temos o neoclássico que se estende a um século, a 100 anos, não, temos inúmeras vanguardas, inúmeros campos de exploração em somente 40 anos. Estava tudo a acontecer neste momento no mundo. Temos uma pintura matérica, e aqui o matérica era que eles acentuavam a tónica na matéria, era uma pintura texturada e corpórea. Muitas vezes isto vai depois dar início a este tipo de pintura espacialista, que já lá vamos. Aqui começa-se a questionar que mais materiais é que eu posso colocar. Ok, já tivemos a arte bruta, que de serrim, metais e vidros moídos, mas por que não colocar ainda mais telas e ganhar corpo? Esta pintura ganha corpo. E é mesmo isso, é uma pintura matérica de matéria, e temos o Albert Bury, que é uma das figuras mais interessantes desta vanguarda. Temos então o que vem quase que olham para a pintura matérica e dizem, mas espera, os limites da pintura realmente não é preciso serem a tela. Se caminhamos para fora, se temos a tela e caminhamos para a nossa zona, para fora, para o nível do observador, porque é que não a rasgamos para o outro lado? E temos figuras como Lúcio Fontana, que faz estes rasgões em telas. É uma componente herética da pintura, não é? Que procura incorporar a tela uma terceira dimensão. Portanto, calma, vamos rasgar o que é que está também do outro lado. São questões de questionamento. Aqui, como calculam, é questionar o que é arte. Todos estes movimentos estão a questionar o que é que vai ser a seguir, e há uma grande ansiedade. E os artistas exploram em todas as vertentes possíveis e imaginárias, e é isso que nós temos nesta aula. Temos um expressionismo abstrato, portanto, voltamos a acalmar para correntes nos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, portanto já estamos nestes finais destes 40 anos de inúmera exploração, e é uma fusão do surrealismo e do abstracionismo. O abstracionismo nós já vimos, e aqui são questões de surrealismo, de questionar o inconsciente e o psíquico, não é? Individualistas e antropocentristas normalmente têm figuras. Utilizam a pintura para libertar emoções e estados de espírito. Kooning é dos artistas de charneira, do expressionismo abstrato. É uma figura que, esta aqui já é de algum avanço, de alguma exploração, estamos em 1952, vejam a data, não é? Para o início em 47, mas as primeiras dele são figuras de grande representação emotiva do estado de espírito da pessoa que estava a ser retratada, ou que Kooning queria transmitir. E de facto, por exemplo, a depressão transmitida por Kooning é brutal, portanto é realmente, está perfeitamente explanada, e qualquer pessoa consegue perceber esse estado das figuras das pinturas de Kooning. Temos também dentro disto o chamado Color Field de Mark Rothko. Mark Rothko, à primeira instância, parece bem uma tela branco sobre branco. Mas se vocês forem fazer um corte àquela pintura, ela é capaz de ter umas 10 camadas de brancos, ou possivelmente de camadas finas de outras cores, para dar um efeito final. E esse efeito final também queria transmitir uma emoção. Eu sei que muitas vezes Mark Rothko não é um pintor que se transmita como pintor das emoções, mas de facto muitos dos objetivos dele era exatamente isso, era transmitir cores quentes,
cores frias, tentar transmitir estados de espírito através da cor. Color field, o campo da cor. E o que é que nós podemos fazer com ela? E temos aqui várias explorações, estas são algumas. Depois também temos uma demarcação da influência de Mark Rothko, mas para a geometria, que é Ad Reinhardt, que é das principais figuras que segue, que olha para Rothko e diz, uau, isto realmente, vamos por aqui, temos aqui, eu deixei-vos aqui uma de cores frias, uma de cores quentes, mas que joga com a geométrica, portanto com os quadrados e a sobreposição de cores e o efeito que isso permite dar, que em Mark Rothko não existia, portanto eram já algo abstrato, não é? É uma expressão abstrata. No meio disto tudo, no meio do caos, temos também uma certa continuidade da pintura romântica, mas com enormes influências do impressionismo, que é um neorrealismo. Este neorrealismo surge num pós-Primeira Guerra Mundial, e estende-se até mais ou menos o início da Segunda. É uma pintura de cariz realista, denuncia a intervenção no campo social, tal como a pintura romântica a fazia. Portanto, e algumas destas correntes ainda a fazem, mas aqui, por exemplo, Otto Dix, que é um pintor que já se enquadra realmente nestas vanguardas, portanto temos representação de várias influências do que se estava a mexer no campo da representação artística no Ocidente, mas com uma grande profundidade emocional e psíquica, e portanto estas questões de denúncia que há em Otto Dix, para além de estados emocionais, neste caso são os pais do artista. É um período de grande reconstrução. Otto Dix é alemão, grande reconstrução da Alemanha no pós-Primeira Guerra, e portanto vê-se esse cansaço, esse estado de espírito do povo através dos pais do artista. Por fim, deixo-vos o surrealismo. Eu sei que às vezes a ordem pode não ser esta, mas o que interessa é vocês tirarem pequenos apontamentos, e eu já deixei mesmo muito breve esta aula. Vejam bem a extensão do vídeo. Isto normalmente eu divido em 2 aulas, quando dou aula, isto não é só uma aula, isto é a síntese da síntese, e mostro quase o triplo das pinturas, mas deixo-vos aqui um último movimento que vocês gostam sempre, e normalmente eu gosto de deixar mais para o fim, porque isto é muito conteúdo, é muita informação sempre em 2 semanas, que é o surrealismo, que surge com André Breton, o Manifesto Surrealista, a obra, e é uma autoemoção psíquica pura, exprimir o verdadeiro funcionamento da imaginação, um pensamento desligado de todo e qualquer controle elaborado pela razão. Vamos primeiro olhar para baixo para René Magritte, que normalmente é ele que está representado, são autorretratos. Aqui é a queda, intitula-se A Queda, que tem esse surreal, não é? Porque homens a flutuar e a caírem do céu. It's raining, man. E depois temos Salvador Dalí, que é aquela figura característica do surrealismo e que toda a gente se lembra, um pintor surrealista, Salvador Dalí, que é um homem interessante e que atingiu alguns limites, né, em termos pessoais para conseguir estas obras, por exemplo, privar-se de sono, privar-se de alimentação. Portanto, era um homem, pronto, tinha alguns desafios pessoais e conseguiu depois transmitir exatamente aquilo que observava após esses delírios, digamos assim, aos estados diferentes de consciente, através das pinturas, por exemplo, esta relacionada com o tempo e o tempo ser lento, não é? E ser mole. Estas pinturas são muito interessantes deles, a imaginação da paisagem, as formigas, são muito interessantes e são representações normalmente de delírios, sonhos, e por aí, daí se intitular surrealismo. Esta foi a síntese da representação da pintura para o módulo 9. Espero que tenha sido útil e até uma próxima aula. Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa História da Cultura e das Artes, módulo 9. Hoje vamos falar um bocadinho sobre arquitetura, muitas vezes ligado ao design, e estar um bocadinho, já vamos ver porquê, nomeadamente Bauhaus. O nome Bauhaus vai começar a surgir e é uma grande referência
para a história da arte e das artes plásticas também, não só da arquitetura. E temos um subcapítulo que se normalmente intitula como Arte e Função, porque vamos ver a arquitetura já não tão ligada à fachada, ou quer transmitir a nível plástico e estético, só porque é bonito, digamos assim, mas temos uma arquitetura que vai começar a procurar ser funcional. As primeiras décadas do século XX marcadas por polémicas e essas discussões entre engenheiros, arquitetos e artistas. Eu sei que isso ainda hoje é assim, mas de facto são décadas, portanto relembrem que estamos na guerra, portanto temos 2 guerras mundiais no meio desta transformação da arquitetura. Temos uma arte nova na transição do século XIX para o século XX, já vemos isso noutros vídeos, que serve para responder de forma técnica, racional, funcional ao modo de vida de um tempo novo. Este tempo novo é um tempo não só pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, mas também de transição de século, ou seja, de modernidade. Portanto, temos muitos fatores aqui, já vimos que a pintura é uma grande confusão e realmente a arquitetura também vai ter muitas transformações e várias formas de transmitir os seus ideais. Antes de 1914, a arquitetura modernista teve alguns expoentes em França, Áustria e Alemanha. E eu trago-vos aqui alguns desses exemplos. Por exemplo, na França, a utilização de estruturas contínuas de betão em dosel, portanto assim, como estamos a ver aqui, Eugène Freycinet, 1879-1962. Notem as datas. Muitas vezes vocês têm dúvida ou se as obras não estão datadas. Por exemplo, o hangar do aeroporto de Orly, portanto Orly, Paris, 1919. Se não tiverem esta data, olhem um bocado para as datas de nascimento e de morte dos autores, também vos pode ajudar a enquadrar. E temos, portanto, uma arquitetura ainda de claro, funcional, mas que começa e que só é possível devido a estes novos materiais, não é? O ferro, o aço e esta transformação do ferro e do vidro, como costumamos indicar, mas de facto só isto permite, a nível da engenharia, criar estruturas assim. Na Áustria temos uma arquitetura lúcida, pragmática, racional, funcional. É uma defesa de uma arquitetura urbana, económica e acessível às massas, que criticava o individualismo tradicional, sobrepondo ao culto da originalidade a ética da discrição e da essencialidade. Estas questões da essencialidade muito ligadas à função. E temos aqui, se não estou em erro, a casa de Steiner, exatamente, 1910, Adolf Loos. É uma casa muito interessante. Temos uma fachada que é redonda, temos uma fachada que é reta e começamos a ter aqui algumas indicações do que vai ser a arquitetura no início deste século XX. Muito de contraste entre o vertical e o horizontal e desta questão também do orgânico com o geométrico. E vamos ver isso em vários exemplos. Passamos da Áustria então para a Alemanha. Ainda estamos numa pré-Primeira Guerra. Construções racionais, caráter utilitário, com estruturas metálicas, de facto só é possível devido à evolução tecnológica. Utilização do betão em paredes e fachadas sem recorrer à decoração. Esta questão do betão e depois vai ser reutilizada pelo o que se diz a corrente arquitetónica ligada ao brutalismo, que hoje é mais normal para nós deixar o betão à vista, mas de facto nesta altura não, e muito mais o betão tinha acabado de surgir, portanto era considerado uma coisa estrutural. Temos uma arte déco que é interessante, daí também integrar aqui o design, porque eles cruzam-se muito. A arquitetura e o design sabemos que andam de mãos dadas, numa relação muito interessante. E a arte déco não deixa de ser também ela interessante. Estamos numa pós-arte nova, não é? Relembrando um bocadinho a outra aula, se tiverem dúvidas vão rever o vídeo. É uma arte que surge no período entre guerras, portanto, década de 20 e 30. Está ligada à arquitetura, à decoração, ao design, ao cinema, à publicidade, à moda, já vamos ver algumas coisas. Aderiu, utilizou os novos materiais, cá está, esta questão dos novos materiais possibilitou estas novas vanguardas, senão provavelmente tínhamos arrastado um bocadinho aquilo em que estávamos. E processos industriais de produção, tem as influências do movimento Arts and Crafts, que vocês também já conhecem, mas principalmente a arte nova, que também vocês já conhecem. Estamos a dar seguimento aos nossos módulos. É inspirado da natureza animal, do corpo feminino e das formas geométrico-abstratas. É um desenho estilizado e depurado, cores vivas e
dourados sumptuosos. E nós já vamos ver esta questão do feminino e da questão da natureza e dos dourados. Realmente é um período. Temos aqui uma das primeiras obras, que é Pierre Le Gant. Ele era designer, fez inúmeras obras, mas também o que eu vos queria mostrar aqui, por exemplo, um póster que é o Expresso do Norte, Norte Express, do Cassandre, e este tipo de pósteres que tem ainda um bocadinho de toque a futurismo, não é? Temos aqui um toque a futurismo, mas que já são de expressão de Art Deco. E se vocês começarem a ver e começarem a ter referências de imagem, referências visuais, vocês vão começar a assimilar e a conseguir identificar o que é Art Deco. E portanto temos aqui a entrada do Rockefeller Center, por exemplo, em Nova York, que também tem estas influências da Art Deco. Eu trago-vos aqui também ainda sobre o futurismo, não só no póster, nas publicidades, mas também na arquitetura. Temos só um projeto de uma central elétrica do Santa Elia, de 1914, também estava à porta da Primeira Guerra, mas também temos influências do neoplasticismo. Vejam só aqui uma espécie de Mondrian em cadeira, cadeira vermelha e azul, da Retvel, 1918, aqui já estamos no final da Primeira Guerra. E temos, por exemplo, também as influências de Mondrian, não é? Dos Mondrian, se relembrando, aquelas pinturas geométricas com cores, não é? Um quadrado vermelho, um fundo branco, um quadrado azul, e portanto temos isto aqui. Temos uma fachada num edifício também de Uni, muito interessante, na Holanda. Juntando aqui estas questões, temos a Bauhaus. A Bauhaus é uma grande referência, porque ela vai repensar e vai transformar as questões do design, principalmente. E portanto, para vos dar uma ideia, surgiu em 1919, na Alemanha, em Weimar, acho que é assim que se diga. Então, uma Bauhaus que vai funcionar de 1919 a 33, portanto, vésperas praticamente da Segunda Guerra. Para dar aqui um contexto, temos aqui Portugal, Espanha, França, e damos aqui na Alemanha, e fica aqui mais central, na zona da Alemanha, abaixo de Berlim, é a nossa escola Bauhaus. Este é o edifício da Bauhaus. E o conceito principal era casa em construção. A própria Bauhaus ser uma escola em transformação. Não ter, por exemplo, programas fixos, mas ser programas que se transformam eles próprios. Portanto, ser uma escola... isto era muito alternativo, porque ainda como nós temos hoje, programas rígidos, vejam bem o vosso programa, por exemplo, é um bom exemplo. O programa rígido é assim, é isto que sai. A Bauhaus não pensava assim. A Bauhaus havia muita transformação que acompanhava a interação, por exemplo, entre as artes aplicadas e as belas artes. Portanto, as artes aplicadas, digamos, que são as artes decorativas, por exemplo, com as belas artes, por exemplo, a pintura ou a escultura. Portanto, temos uma escola em transformação, uma escola muito interessante, foi fundada pelo arquiteto alemão Walter Gropius, e de fundo o que ele defendia era isto, era um trabalho em equipa e a interação entre a teoria e a prática, proporcionando liberdade de criação. Isto é muito inovador, vejam bem, nós hoje no ensino tentamos muito isto, como se fosse uma grande invenção, quando a Bauhaus já o tinha feito, já o fez há um século atrás. Portanto, o trabalho em equipa, estamos a falar não só de alunos, mas também de professores, e um entendimento de aplicação da teoria na prática, e com muita liberdade de criação. Portanto, não há propriamente moldes limitadores aos alunos para as suas criações. Temos aqui um período que é entre 1924 e 1930, que é o dito período Dessau, que é de desenho, mas mais design. O desenho vem da palavra design, vem da palavra design, não é? Ultrapassaram as tendências expressionistas da primeira fase e têm mais critérios mais racionalistas e funcionais numa atualização tecnológica e normalização do desenho industrial. O que é que isto é? O desenho industrial e as questões industriais ou das artes aplicadas, mas mais à indústria, estavam fora do que era o entendimento de uma escola de artes. Não é? Era uma escola industrial e nós em Portugal tivemos isso. Tínhamos escolas industriais, depois tínhamos a academia ou a escola de belas artes. Eles não, aqui para eles fazia sentido misturar as duas. E, portanto, fazem criações como, por exemplo, um berço para um bebê, de Peter Keller, e, por exemplo, um infusor de chá, de Marianne Brandt, uma designer muito interessante. Depois temos também o que vem a suceder aqui à Bauhaus de explorações, relembrando um bocadinho que isto é a síntese da síntese, não é? Estes vídeos. Temos um dito estilo internacional que é muito à volta de Le Corbusier, ou Corbusier, normalmente nós indicamos só como Corbusier. Corbusier
chama-se Charles-Édouard Generat, que foi conhecido como Corbusier, e após 1918 destacou-se então no panorama da arquitetura. E em 1922 abriu o seu primeiro estúdio de arquitetura para planeamento urbano, portanto, com uma base do racionalismo funcionalista. O que é que isto quer dizer? A racionalista tem que fazer sentido e tem que ter uma função para a sociedade, não é só desenhar casas e fazer casas porque apetece ou porque é bonito. Não, isto tem que funcionar, tem que ser de acordo, já vamos ver, muito com a pessoa e tem que haver uma razão para ser feito, não é simplesmente fazer ou fazer em blocos, por exemplo. Temos uma Villa Stein com uma vista em axonometria, muito interessante para vocês que normalmente estão ligados também à geometria descritiva, uma visão da axonometria, e aqui vocês podem ver a aplicação. Estão a ver aqui, se passarem aqui uma linha, e aqui uma vertical e aqui outra, portanto com ângulos diferentes, mas é uma perspectiva muito interessante de um edifício para perceberem a aplicação desses conhecimentos de geometria descritiva. Mas passando um bocadinho isso à frente, temos também, vou-vos dar um exemplo, a Casa Dom 1914, portanto estamos no início da Primeira Guerra, portanto uma Europa que está em turbilhão, não é? Uma primeira construção na qual Corbusier colocou em prática as suas teorias, isto foi só um modelo, não é? É apoiado em pilares, colocados livremente em relação à planta, que serve para sustentar aqui o edifício, não é? Mas também para isolar da umidade. E as janelas são colocadas em longas faixas horizontais, já vamos ver isso aqui. Na Vila Saboia, como vocês podem ver, estão a ver os pilares, que são colocados como sustento, mas também para isolar da umidade, não estar em tanto contacto com a terra. Mas também estas janelas horizontais que têm em si estes contrastes de um edifício horizontal com esta verticalidade dos pilares, e depois também o retilíneo geométrico com formas sempre redondas, e eu gostava bastante de misturar estas duas questões. Ainda assim, após a Segunda Guerra, como calculam, a Europa um turbilhão, não é? E era preciso fazer habitações e reabilitar e tornar então funcionalista, com razão, digamos assim, com razões plausíveis, que era dar habitação às pessoas, uma malha urbana que pudesse agregar o máximo de pessoas possível de uma forma rápida, de certa forma, com construções duradouras. E, portanto, Corbusier interessou-se por construções mais expressivas, usando o betão em superfícies exteriores de aparência inacabada, antecipando um bocadinho as questões deste brutalismo, que é deixar assim as estruturas um bocadinho à vista de forma bruta, não é? Digamos assim, daí o termo brutalista, dos anos 50 e 60. Temos um edifício muito interessante em França, em Marselha, uma unidade, e são apartamentos, portanto, criar o máximo possível. Nós em Portugal também vamos ter isto, por exemplo, na Avenida do Brasil, em Lisboa, esse tipo de edifícios. E, por exemplo, não é só esta questão funcionalista, mas Corbusier, já vejam bem as datas, já estamos na década de 50, portanto, quase 10 anos antes de falecer, portanto, vejam bem, convém compararem as datas, perceberem em que fase da vida do autor é que estão. Uma igreja da Nossa Senhora do Alto, que é uma igreja completamente diferente daquilo a que estamos habituados ou que já vimos até aqui. Portanto, se tivéssemos feito uma cronologia das igrejas, desde, por exemplo, do românico, nem digo anterior, da adaptação ao romano, mas do românico, gótico, renascentista, barroco e por aí fora, chegávamos aqui e temos uma coisa completamente diferente que quebra qualquer... E vamos ver cada vez mais isso, vamos ver igrejas muito diferentes, e nós em Lisboa também temos coisas que depois, posteriormente a esta, se vão basear em Corbusier para se expressar de forma diferente esta noção de unidade da religião, adaptado a uma nova vida, não é? Uma nova realidade pós-guerra. Depois, para terminar, temos um Frank Lloyd Wright, que é uma figura muito interessante também no panorama da arquitetura, é sempre uma referência, e a Casa da Cascata aparece muitas vezes em testes, em exames, essas coisas, porque é uma referência, a Casa da Cascata ou o Guggenheim, mas principalmente este edifício interessante em Pensilvânia. Vejam as datas, portanto, ele nasceu em 1869 e faleceu em 1959, e temos uma casa que é feita e que terminada em 1939, portanto 20 anos antes, portanto já Frank Lloyd Wright estava extremamente estabelecido enquanto arquiteto. Temos um edifício do organicismo como reação ao funcionalismo racionalista, portanto, o que é que nós temos aqui? Isto basicamente é uma reação a isto, ou isto, não é? Corbusier e Frank Lloyd Wright são coisas muito diferentes, digamos assim, que sabiam perfeitamente o que é que o outro estava a fazer, atenção.
Isso vão se expressar de maneiras diferentes. Temos um em França e temos outro nos Estados Unidos. E temos a partir da década de 30 do século XX, são estas procuras das novas vidas, não é? Que estamos num entre guerras e depois vai ainda ficar mais evidente no pós-Segunda Guerra Mundial. É assim, a arquitetura ainda diferencia-se ainda mais. Preocupações com o ambiente circundante, respeitando as tradições locais, nos materiais e nas técnicas. Portanto, o que é interessante nesta cascata é que realmente a cascata entra pela casa, portanto a própria casa não destoou do caudal do ribeiro e, portanto, utilizou e manteve essa linha de água. Portanto, utilizou essa parte natural, mas também a pedra que retirou para realizar as fundações e colocar a casa é depois aplicada aqui no exterior do edifício. Portanto, é reutilizada, não é deitada fora. Portanto, é uma arquitetura inteligente. Depois temos novamente este contraste com a verticalidade e com a horizontalidade, e ele não conseguiu fugir, tal como Corbusier, eram questões que se estavam a impor na arquitetura, este contraste, não fazer blocos ou só verticalidades, não é? Vimos muita verticalidade, mas começar também a expandir no horizontal e criar este tipo de contrastes. E temos um edifício que eu vos trago por último, que agrega arte moderna, exatamente aquela arte que nós estamos aqui a falar, que é o edifício do Museu Guggenheim em Nova York. Vejam a data, é o último ano, não é, de Frank Lloyd Wright. É uma arquitetura organicista, portanto tem estas linhas redondas, digamos assim, que apesar dele querer fazer, por um lado, algo diferente, ele também tentou incorporar, tendo em conta que nós estamos à frente de um dos maiores parques, não é? E o que é facto é que o edifício destoa bastante e destaca-se pela esta organicidade, porque o resto de Nova Iorque é tudo quadrado, não é? Tudo em grelha, e tudo em altura e tudo retilíneo. É influenciado pelas concepções da arquitetura japonesa. Realmente os japoneses têm muito esta coisa pelo edifício redondo e por estruturas redondas. Eles apreciam bastante, e estruturas baixas, não é? Casas de poucos andares, ao contrário daquilo que estava a acontecer mesmo ao lado deste edifício, com edifícios com mais de 100 andares. Valorizou o individualismo como característica do povo americano. Isto é muito interessante, porque esta questão do povo americano e dos ideais que os americanos precisaram de procurar por uma questão de identidade. Estamos a falar de um povo que tem poucos anos de história, comparado, por exemplo, com os portugueses, e que precisavam de uma identidade. E esta questão dos valores e do individualismo realmente foi a charneira, ainda hoje é, não é? American Way of Life, já falámos sobre isso, mas também esta questão do individualismo que ainda hoje permanece e da possibilidade de perspectivas para a vida e tudo mais, que ele próprio quis transmitir com este edifício. Em termos internos é interessante porque pode-se subir por um elevador e depois descer-se a rampa, e esta rampa passa pelos vários pisos. Estes vários pisos têm várias salas onde vocês podem observar a mais diversificada arte moderna, e é muito interessante. Podem fazê-lo para subir, quem for mais aventureiro, ou podem apanhar o elevador e descer, que normalmente é o recomendado. Portanto, é um edifício com esta organicidade não só por fora, mas também por dentro. Com isto deixo-vos a aula sobre a arquitetura e um bocadinho da Bauhaus e a Art Deco. Espero que tenha sido útil e até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com a nossa História da Cultura e das Artes, módulo 9. Hoje vamos falar sobre a arte portuguesa até os anos 60. Contexto. Arte portuguesa da primeira metade do século XX, portanto estamos a falar mais ou menos dos períodos deste módulo 1905, mais por volta disso, até 1960. Tem um desfazamento cronológico face ao resto da Europa, ou seja, Portugal estava sempre um pouco atrás, e isso vê-se muito bem nas Belas Artes, principalmente, em relação à Academia Julian e à École de Beaux-Arts de Paris e a nossa Escola de Belas Artes de Lisboa, há um certo desfazamento. Por outro lado, a arte que nós vamos ver reflete situações como a queda da Primeira República, não é? O 28 de maio de 1926, temos aquela primeira imagem à direita, a institucionalização do Estado Novo em 1933 e, em geral, um atraso económico, social e cultural, portanto, repetindo um bocadinho a parte do cultural, mas também económico e social, que se vive em Portugal face ao resto da Europa. Eu deixei aqui alguns, por exemplo, um póster de propaganda
sobre o Estado Novo e, por exemplo, um selo referente a Salazar, portanto, a figura conotada ao Estado Novo. Das primeiras figuras que temos do nosso ambiente artístico em Portugal é o Almada Negreiros, uma figura incontornável do modernismo em Portugal, para além de outras que vamos falar, mas a Almada de certa forma impulsionou e foi muito irreverente face àquilo que estava o academismo que estava imposto neste período. E, portanto, tem um discurso que é o Ultimato Futurista às Gerações Portuguesas do século XX, que é uma conferência futurista, que é também referente àquela fotografia que nós muito conhecemos dele, que está aqui nesta página. E Almada Negreiros afirmava: eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias, eu pertenço a uma geração construtiva. Eu sou um poeta português que ama a sua pátria. Eu tenho a idolatria da minha profissão e peso-a. Eu resolvo com a minha existência o significado atual da palavra poeta com toda a intensidade do privilégio. Eu tenho 22 anos fortes de saúde e inteligência. Portanto, ele sempre se afirmou como futurista, e isso podemos remeter já a algumas correntes, vanguardas que já tivemos a falar. Uma delas o futurismo, portanto, dentro destas da modernidade e do modernismo. Temos uma publicação muito interessante também desta época, para vos contextualizar antes de começarmos a ver pinturas e esculturas e arquitetura, que é a revista Orfeu. Das figuras da revista Orfeu temos Américo Nunes, Manuel Bentes, Eduardo Viana, Alberto Cardoso, que fazem este movimento. Américo e Manuel temos aqui nesta figura, nesta primeira fotografia em cima, e são os elementos à esquerda e à direita do círculo azul que eu deixei sinalizado. E curiosamente também temos Amadeu aqui no meio, mas que não entra aqui na revista Orfeu. Temos em 1912, temos o primeiro Salão dos Humoristas. Eu deixei aqui uma, que é a exposição, que veio também, a primeira exposição de humoristas e modernistas. Portanto, comecem a tomar atenção à forma como está os designs, digamos assim, nas publicações. E esta revista, então, Orfeu, fundada por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e José Pacheco, teve depois estas figuras de impulsionamento de modernistas destas questões que se estavam a debater no resto da Europa e que também eram preciso incorporar-se em Portugal. Juntamente com Almada Negreiros e Santa Rita, portanto, entre outros que vamos aqui ver, iniciou-se então o que se diz o modernismo em Portugal. Portanto, foi com estas figuras, estes nomes que nós vemos aqui. Vamos continuar esta revista Orfeu, ainda só para vos dar um pequeno contexto. Isto é muito para se falar, a revista Orfeu. O modernismo em geral, não é? Tem muito para se falar. Para vos dar um contexto, por exemplo, na faculdade, esta aula, por exemplo, é dada em 4 meses, 4 horas por semana, e no vosso programa é exigida outro tempo para se dar estas essências, as aprendizagens, ditas aprendizagens essenciais, que são os conhecimentos mesmo básicos para vos começar a contextualizar. E, portanto, revista Orfeu, voltando aqui à nossa aula, publicada em Lisboa em apenas 2 números. O terceiro já teve dificuldades financeiras teve um cancelamento devido a dificuldades financeiras. Mas então temos 2 números nos 2 trimestres de 1915, sendo o terceiro número então cancelado. E temos então, oficialmente, digamos assim, passa a repetição do então, a introdução da modernidade. E temos 2 capas. A primeiro número e o segundo número. A mais conhecida é esta aqui com o número 2. E no meio disto não é só a modernidade. Temos os adventos de instaurar um Estado Novo, não é? Com a imagem de Salazar. E nesse Estado Novo há vários movimentos, mas todos nacionalistas. Seja de criação artística, seja ligados à conservação e restauro, como por exemplo a GEM, a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, que impulsionou a conservação e restauro. Nunca tanto património foi restaurado como nos anos da GEM, em termos de número, quantidade e qualidade. Já é claro que sabemos que é questionável no âmbito das teorias do restauro, mas realmente havia essa procura pela identidade nacional. E não era só no património que já existia, mas também na produção de novo património, digamos assim, porque agora, na altura era criação e agora para nós isto tudo é património. Portanto, essa procura de identidade e a nova criação artística teria que conter também
esses ideais nacionalistas que eram defendidos pelo Estado Novo. E, portanto, até os anos 30 havia uma certa liberdade artística, mas após 1933 são criados dois secretariados, um de Propaganda Nacional e o outro Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, que controlavam o que era produzido, digamos assim. O regime do Estado Novo obrigou a uma produção nacionalista e académica, portanto, quando os modernistas estavam a querer andar para a frente, vem um Estado Novo que diz, não, vamos voltar às nossas raízes e, de certa forma, impede. E isso nota-se muito na academia. A academia, mesmo com a entrada de Henrique Franco como professor e um certo passo para a modernidade, e vê-se isso no concurso de professor, não é, de 1934, ainda assim a produção que é feita posteriormente a 1934 continua a ser sempre de caráter académico e só se vai romper mais à frente, muito mais à frente. E, portanto, um dos exemplos disso é a exposição do Mundo Português de 1940, que já muitos têm deparado com esta expressão por causa do Padrão dos Descobrimentos, que é uma das obras que vamos aqui falar, que foi realizado, já vamos ver, para esta exposição. E esta exposição era à procura dessa identidade, e, portanto, temos aqui figuras já da nossa história, as navegações e os descobrimentos, que foi considerados os tempos áureos de Portugal, e, portanto, vai-se voltar a trazer todas essas questões. Esta exposição do Mundo Português foi inaugurada em 23 de junho de 1940 pelo Presidente da República, General Oscar Carmona, e o Presidente do Conselho, então, Oliveira Salazar, e o Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Duarte Pacheco, que também era simultaneamente quem estava responsável por Lisboa. Temos aqui uma pequena planta que é da altura, um mapa da altura, portanto, os Jerónimos. Temos aqui em baixo então o padrão, tínhamos uma espécie de marina, onde estaria a nau de Portugal, que é a célebre história da nau que na inauguração se construiu e depois aquilo não ocorreu muito bem. Um parque de atrações, temos as aldeias portuguesas, que eram realizadas construções típicas, não é, para representação, e até porque isto aqui foi muito alterado, isto já tinha algumas habitações e as pessoas foram deslocadas e retiradas daqui para se fazer esta exposição, e a Praça do Império, resumindo-vos, a Praça do Império e o padrão foi o que ficou desta exposição de 1940. Tenho aqui um pequeno vídeo do secretariado que é aquele segundo secretariado, não chega a ser, sim, Propaganda Nacional, desculpa, que é um dos secretariados responsáveis, que fez um pequeno vídeo sobre o Mundo Português, exato, Propaganda Nacional. Temos música, mas vamos ter também narração. As saudades dos que a viram e para a mostrar aos que não puderam vê-la. Foi o que o cinema próprio... Este padrão que vocês estão a ver é o gesso. Este aqui. Esta é a tal nau. mais amplos recursos que lhe permitissem traduzir fielmente a par das formas, a cor, a alegria e a imponência da exposição de Belém. Todas as inúmeras obras de arte que a compunham não eram unicamente feitas de matéria, também eram feitas de espírito e tinham uma alma, a própria história de Portugal. E essa história, a mais bela de todas, foi novamente contada ao povo por meio de alegorias e de símbolos. Um dos mais grandiosos era sem dúvida o monumento ao infante Dom Henrique, autêntico padrão erguido ao gênio da raça. Nós demos ao mundo novos mundos, lembrava aos visitantes uma das legendas do pavilhão de honra. E o interior do pavilhão, um busto que se subiu mundial do século XVI, a embaixada enviada ao Papa Júlio II, pavilhão de Tordesilhas e a exibição, a arquitetura exterior, mantendo a secção do... Portanto, isto para vos resumir, o que estava aqui era retomar essa história de Portugal, transmiti-la através de pintura mural, escultura, pintura, tapeçaria até, arquitetura, e portanto a exposição no Mundo Português era mesmo voltar a retomar-se esses ideais e transmitir-se esses ideais. Passando isto,
O que nós agora vamos ver é a produção que se realizava antes, durante este Estado Novo. Portanto, vamos ter algumas pinturas que são antes ainda de 1933 e vamos ter produção que já é posterior a 33, mas vamos falando dessas datas. Temos uma primeira geração modernista muito interessante. Das grandes figuras do modernismo em Portugal, temos um Eduardo Viana, temos um Amadeu de Sousa Cardoso, temos o Santa Rita Pintor, temos o Almada Negreiros, temos o José Pacheco e o Cristiano Cruz. Pacheco é com capa, era assim que ele utilizava, o nome dele era Pacheco com C originalmente, mas ele alterou para capa. Portanto, temos aqui uma seleção de figuras da primeira geração e que se destacam, por exemplo, Eduardo Viana, considerado um dos maiores pintores da primeira geração modernista por José Augusto de França, portanto, uma das grandes figuras da historiografia da arte portuguesa. E Eduardo Viana tinha uma relação muito próxima com Robert e Sonia Delaunay, que já falámos noutra aula, na pintura internacional deste módulo já os referimos os Delaunay e os círculos cromáticos Delaunay, que vocês podem ver essa influência também aqui em Eduardo Viana, primeira em Eduardo Viana a nível nacional. E portanto, para além desta produção, estamos em 1919, é interessante que Eduardo Viana vai para Paris e contacta com muitas das pessoas, Robert e Sónia, mas também contacta com a produção que estava a ser realizada lá. Portanto, se forem ver o vídeo da pintura deste módulo. E uma das figuras é Cézanne. Cézanne era uma referência para Eduardo Viana e vocês têm aqui uma clara referência a Cézanne neste nu de Eduardo Viana. Eduardo Viana era excepcional, atenção, era um aluno muito bom já na academia, ele penso que não acabou o curso, mas mesmo assim retomou algum destes tópicos para experimentar a pintura de Cézanne e para realizar a pintura. Estamos em 1926, portanto ainda anterior ao Estado Novo, como eu vos disse. Temos também Dórdio Gomes, portanto Dórdio Gomes também é influenciado por Cézanne e nós vemos aqui, não tanto, não faz uma cópia tão plástica como faz Eduardo Viana, mas mesmo assim segue. Dórdio Gomes também era uma figura excepcional a nível académico, era um academista em termos de pintura, por exemplo, de nu, excepcional, completamente ligado ao naturalismo, mas que deu o passo para esta nova modernidade e influência de Cézanne. E foi também pintor na Escola de Belas Artes do Porto, portanto é uma figura que depois destacou e permaneceu e trouxe um bocadinho desse modernismo também para o Porto. E portanto o Porto teve uma evolução também muito interessante face ao modernismo ao nível do ensino. Temos uma figura que não ficou no ensino, mas que se destaca muito, é sempre muito referida no modernismo em Portugal, que é Amadeu de Sousa Cardoso, certamente já ouviram falar deste nome. É um ator mais internacionalizado deste período, portanto ele permaneceu muito tempo em Paris, tinha o seu próprio ateliê lá, ficou bastante tempo e apreciou bastante e bebeu de todos aqueles ismos que estavam a surgir. E temos também experimentalismo pessoal e influência então desses movimentos. Ele considerava-se de tudo um pouco impressionista, cubista, futurista e abstracionista. Portanto, estão a ver, são todos aqueles ismos que nós tivemos já a ver noutra aula, o impressionismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo. E realmente temos aqui toda uma mistura muito interessante destes ismos, que é a obra de Amadeu. Portanto, é um certo culminar dos ismos que nós temos em Amadeu e que resume, se tivesse pegar uma figura nacional que resumisse os ismos, seria certamente Amadeu, e uma destas pinturas, ou a entrada, que é a mais conhecida, ou, por exemplo, estes sem títulos, vejam a data, 1917, estamos durante a Primeira Guerra Mundial, realizada com colagens e óleo sobre madeira. Outra figura muito interessante é Santa Rita Pintor. Guilherme Santa Rita Pintor também foi aluno da Escola de Belas Artes de Lisboa. Depois foi para Paris, é um pintor futurista e vocês veem muito este cubo-futurismo, não é? Uma mistura de cubismo com futurismo nesta pintura da cabeça de Santa Rita Pintor. Futurista decorado há só um, que sou eu, Santa Rita. Portanto, isto a nível nacional realmente era o nosso futurista, era Santa Rita Pintor. Realizou-se que se considera a primeira obra realmente moderna da arte portuguesa à cabeça e antecipou a pintura cubista de Amadeu. Portanto, é uma obra de 1912, a outra era de 1917. Portanto, uns anos antes já Santa Rita estava a empurrar, e atenção que ele vinha da academia, portanto, era um aluno que tinha que seguir ali o naturalismo e as regras da academia
mas que rompeu com elas. Normalmente diz que Santa Rita mandou queimar a sua obra quando faleceu e que só sobrou esta. Não é bem verdade, há várias obras, penso que pelo menos 8 obras originais que temos, algumas académicas, né, inclusive nas Belas Artes também temos pelo menos 2 obras de Santa Rita Pintor, temos nus e temos composições também dele, desse período académico, e depois em termos de arte temos esta e um pouco mais, que realmente era um pintor irreverente e que tomou essa decisão e que a família assim levou para a frente. Temos também outra figura que já te falámos, o Almada Negreiros, que não foi só o impulsionador do futurismo. Estão a ver esta esta fotografia dele com esta roupa. Também produziu. O Almada Negreiros também era um artista de vários, até poeta, ensaísta, cenógrafo, bailarino, caricaturista, pintor. Portanto, considerava-se um futurista e de facto era assim uma personalidade original, passou da arte nova à abstração. De facto, ele veio de uma corrente da arte nova, que também já temos em aula, e o abstracionismo, que é praticamente o fim, não é, dos ismos. E temos este retrato de Fernando Pessoa, vejam a data, 1964, já estamos em Estado Novo, mais que Estado Novo, para a Segunda Guerra Mundial. Há 2, portanto ele realizou uma para um lado e depois virou ao contrário e realizou outra pintura destas, de Fernando Pessoa. Mas o que é o mais conhecido não é até Fernando Pessoa, é a entrada, é esta obra Começar, do átrio da Fundação Carlos Gulbenkian. Penso que ele terminou mesmo próximo da data que faleceu. É um mural que ainda hoje muitos historiadores estão à volta disto, a estudar, mas qual era a regra, qual era o objetivo, como é que ele chegou aqui, algumas coisas já se sabe. Ele tinha esta obsessão pela geometria e pelas linhas e para que as coisas façam sentido e a partir delas desenvolver, e ele próprio tentou desmistificar o painel de São Vicente, com estas linhas e este estudo de geometria. Era uma figura muito interessante, era uma figura à frente do seu tempo, como muitas das que eu estou aqui a apresentar. Ao nível do expressionismo, portanto, expressão da dor cotidiana e sátira à burguesia, temos como figura principal Mário Eloy. Mário Eloy às vezes é um bocadinho negligenciado, mas é uma figura muito interessante desta questão da expressão. Aqui é o poeta que está nos braços da sua amada, e depois vem o anjo, e depois há este cenário de fundo, as cores, a plástica realmente já é modernista e tem um certo toque a simbolismo, mas enquadram-no sempre mais no expressionismo, e é assim que também vamos enquadrar. Vejam a data, 1938, já estamos em Estado Novo. Portanto, vejam bem, ele produzir isto em Estado Novo tem que ser com algum cuidado. Temos esquematização de figuras, utilização de cores vivas e elementos decorativos populares. Portanto, ele para se safar, vamos pôr uns elementos decorativos populares, que é para não a secretariado não se zangar. A nível do neorrealismo, portanto, este novo realismo que surgiu, que também temos nas nossas aulas dos ismos, agora a nível nacional, é no final dos anos 30 do século XX que começa, que se desenvolve, mas teve a sua plenitude na década seguinte, nos anos 40 do século XX, 1940. Teve como objetivo a crítica da realidade social, tendo por base a ideologia de inspiração marxista do realismo socialista. Marxismo é quase um paradoxo, uma repetição eufemismo. Um mundo do trabalho. Portanto, temos primeiro um Júlio Pomar, que é o Almoço do Trolha, portanto, vejam a data, portanto, 46-50. Muito audaz nesta produção, tendo em conta que estamos em Estado Novo. Vejam a plástica, já claramente modernista, o tema, cuidado. E depois também temos este quase mistura de expressionismo com simbolismo, mas que realmente continua a enquadrar no neorrealismo, que é o Marcelino Vespeira. Também muito pouca gente fala de Vespeira, mas é um pintor muito interessante também, apertado pela fome, portanto também mais uma crítica social a estas novas formas de vida, digamos, e este cuidado com o que estava-se a passar no país e no mundo. São 2 artistas muito interessantes. A nível do surrealismo também já aqui nos anos 40, porque não se esqueçam que os ismos não têm propriamente uma organização cronológica, acontecia em várias frentes ao mesmo tempo, era multiplural. Temos António da Costa, que também é uma figura muito interessante. Também há produção na Faculdade de Belas Artes de António da Costa. Temos uma serenata açoriana, 1940, portanto um surrealismo quase
que nos lembra Salvador Dalí, apesar de não ter a mesma plástica, mas que se aproxima não de Salvador Dalí, mas com Giorgio de Chirico, o italiano surrealista, que de facto coloca os objetos de forma aleatória, não é? Permite uma meditação sobre a vida e a morte, portanto há esta opção sobre a vida e a morte, mas aqui o que é interessante em Da Costa é esta paisagem dos Açores e estas figuras e estes animais muito surrealistas que coloca na pintura, de facto, para mim, não tanto com Chirico, apesar do conotarem assim, o vosso próprio manual o conotar, mas talvez até um Dalí. Temos o abstracionismo, que é este último, digamos, ismos que temos, o Nadir Afonso e Vieira da Silva, portanto, duas figuras incontornáveis da arte portuguesa, muito conhecidos, não é? Nadir Afonso e Vieira da Silva são dois artistas também muito falsificados, existe muita falsificação da obra deles, e que se destacam então por esta colocar de elementos algo geométricos com a nível da abstração, bem que Vieira da Silva conseguimos mais relacionar com algo, porque a nossa imaginação nos permite lá colocar coisas, sejam paisagens, sejam cidades, sejam prédios, mas Nadir Afonso não, já é mesmo total abstracionismo, um abstracionismo mais puro. A nível da escultura, temos uma figura muito interessante, que é Francisco Franco, irmão de Henrique Franco, que já referi neste vídeo, que são os dois madeirenses, tem até um museu no Funchal. É uma aproximação ao modernismo que se fez nos anos 50 do século XX. Atenção que a escultura, as artes em Portugal estavam atrasadas face à Europa, mas a escultura ainda está mais, digamos assim, ter que levar mais, também por demanda dos pedidos das encomendas que eram realizadas e, portanto, tinham que se adaptar. E temos então influências depois com o surrealismo, não é? O realismo e o abstracionismo, mas temos também este expressionismo e monumentalidade que temos em Zarco, portanto o descobridor da Madeira, não é? Esta escultura está lá, 1927, e temos o semeador, que é uma figura muito interessante e realmente de grande nível de expressionismo e tem esta questão de exploração, de estar ao nível do espectador, portanto isto é muito vanguardista ao nível da escultura nacional. Colocar esta realização do semeador realmente é um rompimento e é um avançar naquilo que era estas estátuas de escultura pública, de monumentos relativas a figuras, para colocar uma escultura ao nível do espectador e que aborda questões também sociais, não é? O semeador, portanto, e que está em tronco nu, curiosamente, mas isso deixaria para outra aula, essas questões mais de profundidade. Também ainda na escultura Canto da Maia, temos Adão e Eva nesta figura terracota policromada que de facto é uma influência de Bordel. Porquê que é uma influência de António Bordel? Porque foi professor dele. O Canto da Maia foi para Paris e contactou não só com as academias que lá estavam, mas esteve em alguns ateliês e figuras que também eram ligadas a este quase simbolismo escultórico, não é? Esta sensibilidade para as formas e colocação destes temas, mas de perspectiva diferente. Teve as influências então de Bordel, que se vê na questão da plástica das figuras, e Canto da Maia tem muitas obras interessantes. Para mim é dos escultores também muito negligenciado e com um interesse profundo da escultura portuguesa. Chegamos então ao nosso padrão, um tema que vocês gostam sempre de falar também, Leopoldo Almeida, autor das figuras escultóricas do padrão dos descobrimentos de estética nacionalista, como já disse na introdução deste vídeo, e realizada para a Exposição do Mundo Português de 1940, sem esquecer. Aqui está os originais em gesso, para vos dar uma ideia. A figura do infante tem uma altura total, como podem ver aqui na fotografia, de 9 metros de altura, e as figuras laterais, as restantes, têm 7 metros. Para vos lembrar que Leopoldo Almeida realizou foi estas figuras. Isto aqui, o resto do padrão é de Cottinelli, ok? É de Cottinelli, não é de Leopoldo. Esta sensação de caravela é a nível arquitetónico. O que Leopoldo fez foi as figuras que abraçam e que estão dentro desta caravela arquitetónica. Sabemos que o padrão que temos hoje é uma réplica, não é? De mistura de materiais, de cimento com pedra, penso eu. E dentro deste padrão temos inúmeras figuras. Eu vou-vos ler todas. Portanto, do lado
oeste, exato, não, do lado oeste, quem se vira para o lado, temos então o Infante sempre a encabeçar, não é? A nossa nau. E depois temos Dom Afonso V de Portugal, temos Vasco da Gama, temos Afonso Baldaia, temos Pedro Álvares Cabral, temos Fernando Magalhães, temos Nicolau Coelho, temos Gaspar Corte Real, temos Martim Afonso Sousa, João de Barros. João de Barros é uma figura que se calhar vocês já têm mais referência, que chegou, a obra dele chegou até nós. Estevão da Gama, Bartolomeu Dias, também é uma figura que se calhar vocês já conhecem da vossa literatura, das vossas referências do ciclo anterior, que é o descobridor do Cabo da Boa Esperança. Temos Diogo Cão, temos António Abreu, Afonso de Albuquerque, que é o vice-rei da Índia, governador, também se calhar vocês já vos diz mais alguma coisa. São Francisco Xavier e Cristóvão da Gama, por último. Quando nos viramos para o lado da ponte, temos então, outra vez, como nossa referência, o Infante Dom Henrique, foi uma figura que ficou mesmo em destaque na proa, o impulsionador destes descobrimentos. Temos o Infante Dom Pedro, temos Dona Filipa de Lencastre, Fernão Mendes Pinto, também se calhar já vos diz mais alguma coisa, Frei Gonçalo de Carvalho, Frei Henrique de Coimbra, Luís Vaz de Camões, esse certamente vocês conhecem, nem que seja das aulas de português, aqui com a sua, provavelmente, sem não me estar a recordar, mas as referências que tem de iconografia na sua cabeça, mas os escritos, e provavelmente algo que segura como referência aos Lusíadas. Nuno Gonçalves, o nosso grande pintor dos primitivos portugueses, já o Renascimento, como já sabemos de aulas de módulos anteriores. Gomes Aines de Zurara, o Pedro de Acovilhã, o Jacome da Maiorca, Pedro Escobar, Pedro Nunes, o Pedro de Alenquer, os Gilianos, também se calhar já vos diz mais alguma coisa. E onde é que está um dos Gilianos? É este aqui. E o João Gonçalves de Arco, portanto já falámos dele. E o Infante Dom Fernando, o Infante Santo, o filho do João I de Portugal. E portanto temos uma data de figuras, não é? Na nossa nau, referente à história de Portugal. Passando então à escultura para a arquitetura, eu vou estender um bocadinho a arquitetura porque acho que merece. Temos a figura de Raulino, uma figura incontornável da arquitetura portuguesa. Entre 1905 e 1960, uma arquitetura que viveu tendências artísticas múltiplas e por vezes contraditórias. Uma delas é a formulação da Casa Portuguesa de Raulino, portanto, que ele escreveu este documento e realizou alguns dos desenhos que eram os ideais que ele tinha, que simbolizavam os valores tradicionais e que simbolizavam o que era nacional. Relembro-vos, entramos num período de Estado Novo, mas Raulino acreditava nestes valores e levou-os para a frente. Conseguia articular a tradição portuguesa com as inovadoras correntes europeias do início do século XX e em 70 anos de atividade, para vos dar uma ideia, ele realizou mais de 700 obras. E estamos a falar de 700 obras de arquitetura, portanto é algo impressionante. Uma das que provavelmente vocês conhecem, certamente já ouviram falar, é a Casa à Beira-Mar, em Sintra. Temos o desenho de Raulino e a casa ainda hoje lá está, felizmente, no mesmo sítio. Temos também a Casa do Cipreste, que também é uma grande referência a estes valores, com uma planta muito interessante, uma organização de planta muito interessante, muito diferente, muito irreverente, mas que traduz também estes símbolos nacionais, as arcadas, o vestíbulo, estes torreões característicos da nossa arquitetura também, muito sintrense até, que ficou deste vinho do romântico, esta ideia. E temos também outras figuras como a Ventura Terra, que também utilizou este tipo de arcos, estão a ver. É muito interessante esta retoma destes arcos a nível nacional, e de 3 arcos iguais, é muito interessante. Temos no lado esquerdo o prédio de arrendamento na rua Alexandre Arcondes, já pertenceu à faculdade, penso que já não pertence, onde estava guardada a coleção do Hugo Henriques, não é? E do lado direito o Palacete Mendonça, que também é da autoria de Ventura Terra. Hoje temos este aqui do lado esquerdo até é Prémio Valmor, que era um prémio atribuído a geniais da arquitetura, não é? E do lado direito temos um palacete que ainda hoje está funcional, felizmente, porque quanto mais utilizar a nível da conservação da arquitetura, quanto mais for utilizado, melhor.
não é? Mas não só. Temos figuras que muitas vezes também não se falam, que é Cristino da Silva, que é um arquiteto um bocadinho esquecido, colocado de lado. E esta arquitetura nacional, e ele trabalhou muito para o Estado Novo, Cristino da Silva, impulsionar estes valores, esta mentalidade da praça, esta organização da Praça do Arieiro, por exemplo, que é dele. Portanto, este desenho todo de organização, que ainda hoje funciona, sabemos que funciona e funciona muito bem, mas esta arquitetura de Estado Novo, característica de Estado Novo, também surge com Cristino da Silva. Temos uma última figura, deixei para o último, porque é uma igreja muito interessante, a Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, portanto ali junto à Gulbenkian, não é? Perto da Gulbenkian, é do Campo Pequeno e Praça de Espanha. Um projeto arquitetónico de Pardal, é uma igreja de grandes proporções, construída em betão, com um interior espaçoso em que predominam as linhas direitas e as formas geométricas, e de facto voltamos a ver este contraste entre a verticalidade e a horizontalidade. E vejam bem a data, em 1938, ele, para mim, a meu ver, isto é a nível pessoal, antecedeu-se um pouco ao modernismo que nós vimos na arquitetura internacional. Ele já estava a pensar muito interessante estas linhas de Pardal, realmente ele destacava-se. E o que é interessante também nesta igreja é que não só é de Pardal, mas com os vitrais são de Almada Negreiros, para vos dar uma ideia de uma figura que já falámos hoje. Portanto, começamos com a Almada, acabamos com a Almada Negreiros. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido uma boa síntese, bons estudos e até uma próxima aula.